passar dos anos, com o nosso envelhecimento, a gente tende a perder o tecido que dá sustentação à nossa face, né? Então, o nosso rosto tende a desabar e começa a aparecer alguns sulcos, né? Então, assim, o bigode chinês começa a ficar mais evidente, às vezes a olheira, amassando o rosto, né? E isso, os lábios também, eles envelhecem, eles perdem volume e tende a cair a face, né? E isso daí deixa o aspecto mais envelhecido, um aspecto mais cansado. E com o preenchimento a gente consegue reverter isso, porque aquelas áreas no qual a gente perdeu o volume, a gente consegue preencher e sustentar. E agora com os novos pontos que a gente tem do MD Codes, né, a gente consegue fazer pontos aqui de sustentação, pontos no contorno do rosto, pontos para elevar o nariz. A gente faz também no queixo, que muitas das vezes alonga. A gente faz na olheira, tirando aquele olhar de cansado. Então ele, além de rejuvenescer, ele melhora a aparência. Ele pode te deixar uma aparência mais bonita, uma aparência mais atraente, uma aparência mais jovem. E por isso que ele não é indicado só para pessoas mais velhas, só que desejam o rejuvenescimento. A gente vê que às vezes tem pacientes jovens e que é estrutural deles, que às vezes tem um olhinho mais fundo, um queixinho que não é tão... um queixo mais retraído, que não é tão alongado, que não tem um contorno bem definido, que tem um lábio fininho, que às vezes quando vai sorrir, aquele sorriso o lábio acaba desaparecendo. A nossa face, ela muda com o tempo. Quando nós somos mais jovens, a gente tem esse terço superior mais proeminente que o terço inferior. Então a gente tem aquele rosto mais cheinho. Se uma pessoa mais velha que pegar uma foto quando era mais jovem, vai ver que ela era mais bochechudinha, tinha um rostinho mais redondo e os olhos não eram assim tão fundo. E isso dá um aspecto mais de saúde, de jovialidade, né? Com o passar do tempo, você vai perdendo esse volume, o rosto vai caindo e isso vai dando um aspecto envelhecido e um aspecto cansado. E aquele terço superior que antes era marcado, que ficava mais bonito, mais jovem, ele não fica mais ou menos no mesmo nível. Nós sabemos que temos vários, hoje em dia, tratamentos para rejuvenescer, né? Nós temos microagulhamento, nós temos MMP, nós temos vários lasers, mas a gente tem que entender que a maioria desses tratamentos, eles vão atuar na textura da pele. O preenchimento não, ele vai devolver volume, ele vai devolver contorno. Então, por isso que, geralmente, eu indico começar com ele quando o paciente ele quer fazer esse processo de rejuvenescimento. Porque primeiro a gente precisa estruturar essa face. Depois que nós estruturamos essa face, aí sim a gente pode atuar na textura, melhorando os poros, melhorando aquelas ruguinhas, enfim, da textura como um todo. E aí a gente deixa isso para um segundo passo, porque o que você vai realmente sentir, aquela diferença de olhar no espelho, nossa, como eu estou mais nova, como eu estou mais rejuvenescida, com preenchimento. Geralmente é o que a gente consegue mais dar esse resultado ao paciente. Para cada área, a gente escolhe geralmente um tipo de preenchedor. Quando a gente quer volumizar, por exemplo, aqui na maçã do rosto, no mento, que é o queixo, no contorno, a gente vai usar um produto mais espesso, né, para volumizar. E esse produto, geralmente, ele tem uma durabilidade maior se você utilizar um produto com uma tecnologia Vycross, com uma tecnologia que oferece essa durabilidade, que aí é em torno de 2 anos. Em áreas que a gente tem que usar uma coisa mais fluida, por exemplo, na olheira, aí nós usamos um preenchedor mais fluido no lábio, quando eu quero só dar aquele efeito gloss, só dar aquela hidratada, né? Já, por exemplo, quando eu vou fazer o bigode, quando eu quero dar mais volume ao lábio, eu já uso um preenchedor intermediário, que ele não é nem tão volumizador e nem tão fluido. Então, para cada local do rosto, para cada necessidade do paciente, a gente vai usar um tipo de preenchedor, né? A marca, qual preenchedor, isso o seu dermatologista vai escolher, isso é muito importante no resultado do seu tratamento.
A quantidade é uma coisa também muito importante. Muitos pacientes pensam, doutora, mas se eu usar essa quantidade de seringas, eu não vou ficar transformada, eu vou ficar igual a artista tal, e dão vários exemplos. E eu explico que não, porque a gente pensa que é uma quantidade muito grande, mas se você parar para pensar, uma seringa ela tem menos que uma colher de chá de gel, então é uma quantidade muito pequena. Então quando eu tô falando de 5, 6 seringas, ainda assim é uma quantidade de gel muito pequena. Então se a gente sabe colocar no local certo, fazer os pontos certos, a gente vai conseguir um resultado maravilhoso e com efeito super natural, porque eu acho que isso que é o bonito, é você deixar a paciente ou o paciente mais jovem, com um contorno mais bonito, mas de uma forma natural, sem transformar, sem querer colocar ele em uma outra pessoa, mudar ele. Não, valorizar o que ele tem de bonito, né? E deixar esse rosto mais harmônico, mais simétrico, mais jovem e mais rejuvenescido.